Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 26.1. A gente já está chegando nas últimas aulas da unidade 2, está chegando. Mas hoje nós teremos uma aula que vocês vão ficar muito reflexivos, vocês vão pensar muito em coisas, em arrependimento. Será que você tem? Eu espero que não, mas vamos falar sobre isso hoje. Então, let's begin para a tela. Olha aí, aula 26.1 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure. É um prazer. E o tema da nossa aula de hoje é esse aqui. É uma pergunta e eu faço para você, student. What would you have done differently? O que você teria feito diferente? E aí, você tem algum arrependimento que você pensa, caramba, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso, isso e isso. Eu tenho vários, I have many. E aí, para fazer esse tipo de situação, o que a gente vai usar no inglês? A third conditional. É o nome do que nós vamos usar para fazer esse tipo de situação, esse tipo de fala, quando a gente fala de algo que a gente gostaria que tivesse sido, mas não foi. Então, essas lamentações aí, esses regrets, esses arrependimentos, nós usamos com a third conditional, a terceira condicional. E aí a gente vai ver a forma da sentença da terceira condicional, o uso dela e as confusing words college, school e university, que são bem fáceis mesmo, não vou nem falar muito delas aqui, porque senão daqui a pouco lá na hora não vai ter o que falar. Vamos deixar para a hora do momento delas, tá? Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar palavras, expressões gramaticais de um texto, always in English, porque aqui o foco é inglês. E aí a third conditional, e aí? Ela é usada para expressar, eu risquei ali doidão, expressar arrependimento, opa, vou fazer assim, expressar arrependimento. Então, ela é usada para isso, como eu falei para vocês. E aí nós temos várias situações aqui, como algo que não ocorreu no passado. Algo que não ocorreu no passado e você gostaria que tivesse ou não ocorrido. E aí você vai usar ainda aquela palavrinha de ordem, o nosso if. Lembra do if lá da zero condicional? Vocês também viram na primeira condicional, que é a conjunção que significa se. Se. Então, precisa vir esse if na minha frase, ok? Para ter a third conditional. Aí você também tem outras coisas aqui que nós vamos ver, essas palavrinhas que vocês já estudaram, vamos ver porque elas também estão juntas aqui na third conditional. Vamos seguir, que senão a aula só vai ser aqui nessa página. E olha aí, ó, uma pergunta para você. Eu te pergunto, what's your biggest regret so far? E aí? Qual é? Porque aqui o verbo to be está contraído, tá? Isso aqui é o verbo to be is, que vocês já viram. Então, qual é o seu maior, maior arrependimento, regret, essa palavra que eu falei lá no início da aula, até agora? Aí eu te faço outra pergunta. Do you believe regrets can be opportunities for personal growth? E aí, você acredita que arrependimentos podem ser oportunidades para um crescimento pessoal? Você acha? Do you think? E aí? Vamos seguir? Olha só, agora eu trouxe duas espécies de quotes para vocês. Espécie não, de quotes mesmo, que são aqueles pensamentos. Em inglês, se chama quotes, aqueles pensamentos que nós costumamos ler na internet, ou alguém manda pra gente, enfim, em alguma rede social, no WhatsApp. E a gente tem pessoas que até postam esse tipo de frases para começar o dia, terminar o dia. Enfim, e aí te fazem pensar um pouco mais, fazem refletir sobre situações da sua vida. E aí eu vou ler sobre isso aqui para vocês. Vamos lá? Abre aspas. The worst regret we have in life is not for the wrong things we did, but for the right things we could have done, but never did. Que é isso?
profundo. Ainda não entendeu? Vamos lá. O pior arrependimento que nós podemos ter na vida não é só, is not for the wrong thing, não é só pelas coisas erradas que nós fizemos, mas pelas coisas certas, right things, que nós poderíamos ter feito, mas nunca fizemos. E aí, sentiu aí da sala de aula, sentiu aí de onde você está me ouvindo, a profundidade desse quote, desse pensamento? Quotes aqui está no plural. Temos o segundo. We cannot change something that happened in the past, but we can change our reaction to it. O que diz aqui? Nós não podemos mudar alguma coisa que aconteceu no passado. Não dá, não tem como botar o passado, né? Mas nós podemos mudar a nossa reação em relação a isso. E aí? Tocou em você alguma parte? Vamos deixar dessas histórias aqui e vamos seguir um pouco mais. Olha aí, eu tenho outra pergunta para você. Que é uma aula bem reflexiva, cheia de perguntas, e a minha pergunta é a seguinte. Não essa pergunta ainda não. Agora sim. Minha pergunta é a seguinte. If you could, would you travel back in time? If so, what for? E aí, se você pudesse, você viajaria de volta no tempo? Se sim, if so, se sim, para quê? What for? E aí? I would. Eu viajaria. I would travel for sure, com certeza. Outra pergunta. What would you have done differently if you had known better? E aí? O que você teria, would have, né, teria feito de diferente se você soubesse melhor? Como assim? A inteligência emocional ou a inteligência de qualquer situação, maturidade que você tem hoje com uma certa idade, a gente não tinha no passado. Então, assim, a inteligência de uma pessoa, a maturidade de uma pessoa de 30 anos é diferente de uma de 20, diferente de uma de 10, assim por diante. Não é uma regra, mas é isso. Se você se você soubesse mais antes, as coisas seriam um pouco diferentes. E aí nós temos pessoas que tiveram essa oportunidade de uma forma ou outra, pessoas que são retratadas no cinema, claro, histórias fictícias, como essa aqui, essa história inclusive, é um filme com a Drew Barrymore, essa atriz aqui, muito famosa, e o filme se chama Never Been Kissed, ou seja, nunca fui beijada. E aí, a história do filme é mais ou menos assim. Vou fazer a leitura para vocês. Never Been Kissed is about a journalist who has never had a real relationship. Então, Nunca Fui Beijada é sobre uma jornalista que who has never had a real relationship, que nunca teve um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro. One day, um dia, her boss, o chefe dela, assigns her to report undercover at a high school to help parents become more aware of their children's lives. O que é isso? Um dia, o boss dela, o chefe, dá um papel para ela, dá um trabalho, para que ela seja o quê? Ela fique undercover, que é o quê? Ela fique disfarçada de estudante, ela vai fingir ser uma estudante no high school, que é isso? No ensino médio, para ajudar os pais desses estudantes a se tornarem mais, como eu posso dizer, mais cientes da vida dos filhos, dos próprios filhos deles. Então, é uma situação mais ou menos assim, ela vai para a escola lá disfarçada de adolescente, sendo que ela já é uma adulta, ela é uma journalist, e aí ela faz isso para ajudar esses pais a ficarem mais cientes da vida dos filhos. E aí, o que ela faz? She sees her assignment
as an opportunity to start over and correct the mistakes she made in high school. Olha aí. Aí o que ela faz? Ela vê uma oportunidade nesse trabalho dela, nessa função dela, essa oportunidade de começar de novo, de fazer tudo de novo e corrigir os mistakes, né, os erros que ela fez lá no ensino médio, quando ela era estudante. E aí é uma oportunidade que ela teve de voltar atrás. Claro que não vai ter como ser exatamente quando ela é adolescente, mas são situações diferentes, mas o filme deve ser legal. Não lembro se eu assisti, acredito que sim. Aí nós tenho aqui o outro filme chamado The Butterfly Effect. Esse eu tenho certeza que eu assisti. E aí, esse filme, ele tem também essa questão de alguém que teve a oportunidade de voltar, de alguma forma, para mudar erros do passado. E aí, esse filme com Ashton Kutcher. E aí, ele diz o seguinte, o plot do filme, a história do filme é assim. A young man experienced severe blackouts during traumatic moments when he was a child. Então, é um jovem homem que experimenta esses blackouts, esses apagões durante momentos traumáticos quando ele era uma criança. Since the age of 7, desde os 7 anos, he has written a diary of his blackout moments. Ele tem escrito um diário, desde os 7 anos ele vem escrevendo diário dos seus momentos de apagão, de blackout, so he can remember what happens, para que ele possa lembrar o que aconteceu. One day at college, um dia na faculdade, college, aí a nossa palavra que nós vamos ver hoje, college não é colégio, é um falso cognato, é faculdade. He finds that when he reads his old diaries, he travels back in time. Aí ele diz o seguinte, ele descobre que quando um dia na faculdade, ele descobre que quando ele lê os seus diários antigos, que ele começou a escrever lá com 7 anos, ele viaja no tempo e é capaz, ele is able to redo, é capaz de refazer parts of his past, ou seja, parte do seu passado. Eu queria ter essa opportunity também, but como eu não tenho, vamos aqui começar a nossa third conditional. Aquilo ali foi só mesmo para vocês perceberem do que mais ou menos ela se trata. E aqui a gente vai começar a falar mais sobre ela, que é o quê? Third conditional vai falar de quê? De críticas que você mesmo faz a você mesma, ou mesmo, ou críticas vindas de outras pessoas, ou arrependimentos. Também fala de situações impossíveis, que não podemos mudá-las. Coisas que não tem como voltar atrás, no passado já foi, não tem jeito, já era, só segue. E algo não realizado no passado, que você queria ou que não queria que fosse realizado. E aí nós temos aí a situação, olha só, como que nós fazemos frases com a third conditional, presta atenção que aqui nesse quadrinho aqui vocês vão perceber o que vocês vão precisar. Então vamos lá, passo a passo de como fazer uma frase com a third conditional. A primeira coisa que você vai precisar é o if. Presta atenção que você vai precisar é o if. Opa, estou na caneta errada. If. O que é esse if? É minha conjunção se. A gente já viu essa palavra, você vai precisar dela. Isso aqui, obviamente, seria numa frase afirmativa, começaria assim. If. Aí, depois você precisa do passado perfeito. Passado perfeito. Estrutura de um passado perfeito. Aí vai depender, né? Vai depender do verbo que você vai usar, o verbo vai vir no particípio passado, mas o passado perfeito você sabe que tem aquelas palavras que são as palavras, aquela palavra que é fixa, que é o verbo auxiliar do passado perfeito, que é o verbo had. Então, had sempre vem aqui, sempre vem, e logo depois vem um verbo aqui no particípio passado. Esse é o passado perfeito. If had e um verbo no particípio passado. Logo depois vem would have, sempre vai vir, é fixo para todas as frases você vai usar esse would have. O que é esse would have? Você sabe, você está mexendo com o verbo have, que é o verbo ter, e esse would nada mais é que aquele meu verbo modal que dá a intenção dessa flexão para esse meu verbo aqui, no caso, o have, aquela terminação de iria, ou seja, aqui vai ficar teria. A tradução disso. Teria.
Então, would have, na tradução, teria. Então, vai ser teria para todo mundo mesmo. Teria. Beleza? E logo depois você precisa de um verbo no past participle, ou seja, no particípio passado, da mesma coisa que de um verbo que vai vir bem aqui do lado do had. A gente vai visualizar já isso numa frase, ok? Então, a gente fala de condição. Vou apagar aqui para ficar melhor. A gente fala de condição, que é essa parte aqui, a condição. Se essa condição tivesse acontecido ou não, esse resultado teria acontecido ou não. Então, o if é a parte da condição e essa parte aqui é a parte do resultado. A gente já vai ver mais sobre isso, mas vamos logo para as frases? Olha aí, situação número 1. Situation. A situação é essa aqui. Vou mudar a cor da caneta. You failed the exam because you didn't study hard. Você falhou, você tirou nota baixa, né, no exame, na prova, porque você não estudou bastante, o suficiente. Você foi bad, você foi ruim. E aí, olha só quantos xizinhos aqui, meu Deus. E aí, quando eu transformo essa frase na third conditional, e eu quero falar para a pessoa assim, olha, se você tivesse estudado mais, você não teria tirado nota baixa, não teria falhado no exame, certo? Não teria, enfim, se dado mal no exame. E aí, como é que vai ficar aqui essa minha third conditional? Vai ficar assim, if you had studied, if you had studied. Se você tivesse estudado, por quê? Se você, que é o sujeito, I had studied, eu vou traduzir, tivesse estudado bastante. Você não teria, lembra que seria teria, mas aqui eu tenho um não, aqui o not contraído com o meu would. Então vai ficar não teria o quê? Fracassado no exame. Não teria fracassado no exame, tirado nota baixa, né? If you had studied hard, you wouldn't have failed the exam. E aí nós temos de exam. Nossa, eu tô com a língua presa hoje, socorro. Vamos para essa situação number 2. Situação é essa aqui. Eu tô falando de uma forma sem usar third conditional, apresentando situação para vocês. Então aqui, aparentemente, alguém dormiu e logo depois se atrasou. Olha aí. He fell asleep. Ele adormeceu. Aí, he's late for work. Ele está atrasado para o trabalho agora. Porque ele adormeceu, dormiu aqui. Olha aí. If he hadn't fallen asleep, se ele não tivesse adormecido, he wouldn't have been late. Ele não teria se atrasado. Ele não teria se atrasado. Chegado atrasado. Tanto faz. Próxima. Situation number 2. She didn't have time. Ela não tinha tempo. She didn't do her homework. Ela não teve tempo, ela não fez a atividade de casa dela. Será que ela não teve tempo? Ou ela preferiu brincar bastante? E aí, se eu colocasse isso na third conditional, falando para ela, no caso aqui falando dela, porque eu estou falando na terceira pessoa, então não falo para ela, eu falo dela. Então, if she had time, aí aqui vocês podem estranhar um pouco. Por que had, teacher? Porque tem dois had aqui. Porque esse primeiro aqui, gente, é o verbo auxiliar. Ele é fixo, vem para todas as frases. Já o segundo é um verbo de tradução, tá? E está no particípio passado. Por quê? Porque o had, esse had aqui, é o auxiliar, mas ele também, além de ser um verbo auxiliar, ele também é um verbo de tradução. Todos eles vêm do verbo to have, o verbo ter. O verbo ter não está conjugado, no passado ele fica had, particípio passado, had também. Então, por isso que fica essa situação aí. Então, não estranhe, na hora que vocês virem dois had juntos, um você não vai traduzir e o outro você vai. Aqui, nesse caso, você vai fazer a tradução, tá? Porque tem vezes que o auxiliar você não vai traduzir. Mas aqui, ó, aqui você vai traduzir, ok?
Então, vai ficar como? Aquela questão, se ela tivesse tido tempo, então vai ser isso. Tivesse tido tempo. If she had. Quando eu falei da questão de que o auxiliar não tem tradução, é porque nem sempre você iria traduzir um verbo auxiliar. Às vezes você não traduz, ainda mais nos tempos perfeitos. Mas aqui você vai traduzir para tivesse tido, beleza? Então lembre, você traduz. Tivesse tido, beleza? If she had time, se ela tivesse tido tempo, she would have, ela teria feito, done her homework, a atividade de casa dela. Para a próxima. Agora sim, olha só, a gente tem aqui a questão da oração condicional e a oração principal. A oração condicional é a oração com a if clause, que é a oração que te dá a condição. Então, toda vez que tiver o if, é a oração da condição. A outra parte da oração, porque é formada por duas orações. O que são orações? São as frases, tá, gente? A outra oração é a principal, que vem com o meu would have, que é o resultado. Beleza? Então, a oração condicional é if mais passado perfeito. Aí eu tenho aqui o meu exemplo. If. Claro que antes do passado perfeito, você vai usar um sujeito, né? Vocês têm que entender que você não pode começar uma frase, no caso, colocar um verbo e não colocar um pronome pessoal na frente dele. Você vai precisar. Então, if, I, aqui não foi comentado o sujeito, mas é porque já é implícito que você precisa usar o sujeito. Já é implícito que você precisa usar. Então, aqui eu usei o eu. If I hadn't missed so many classes, se eu não tivesse perdido tantas aulas, o que teria acontecido? Aí você já pensa, o que teria acontecido? E esse teria mesmo. Would have teria. Teria o quê? Aí você precisa de um sujeito, aqui não está colocado, mas é porque fica implícito. Então, I wouldn't have, eu não teria falhado, fracassado nas minhas provas. Então, se eu não tivesse perdido muitas aulas, eu não teria me dado mal nas provas. E claro que a tradução, como eu fiz aqui antes, chega a mesma ideia dessa que está aqui embaixo, tá? Então, é importante mesmo, não é você traduzir ao pé da letra, mas você entender a ideia que ele está passando, beleza? Então, assim, ó, fracassado, ou me dado mal, ou falhado, ou tirado nota baixa, dá na mesma coisa aqui na questão do failed, tá? Então, if I hadn't missed so many classes, se eu não tivesse perdido muitas aulas, I wouldn't have failed my exams. Ou seja, eu não teria me dado mal nas provas, ok? Então, é isso aí. Vamos praticar? Let's practice. O que a gente aprendeu até agora? Olha aí. Learning from your regrets. Aprendendo dos seus arrependimentos. Aprendendo através dos seus arrependimentos, pelos seus arrependimentos. Eita, loucura aqui. Vamos lá. A Jane. A gente vai falar sobre a Jane aqui, tá? Então, uma história da Jane. E aí, ela fala o seguinte. Jane, ela não, né? Alguém fala por ela. Jane regrets dropping out of college to get married. Então, a Jane se arrepende de ter saído da faculdade para se casar. Aí ela pensa assim, abre aspas, I wish I had a better education and had made something of myself. Ela diz, I wish I had a better education. Eu desejaria que eu tivesse tido uma educação melhor. E quando eu falo educação melhor, é na questão de estudar, que eu tenho estudado mais, né? Essa educação. And had made something of myself. E ter feito algo para mim mesma. Algo de mim mesma, no caso. Now my kids are older. Agora meus filhos estão mais velhos. I'm bored. Eu estou entediada. Bored é entediada ou entediado, tá? I would have. Aí, para quem não sabe, eu vou puxar isso aqui e vou mostrar o que significa isso. Esse V que está bem aqui, nada mais é que o verbo have contraído com o verbo modal would.
Então, eu posso fazer isso, tá? Então, ele vem contraído, aí some duas letrinhas e só fica o VE. Então, I would have ou I would have like. Eu teria gostado, I would have liked to have an important career. Eu teria gostado de ter uma carreira importante. Eu gostaria de ter uma carreira importante, teria gostado de ter uma carreira importante. But it's too late now. Mas é muito tarde agora. Mas é tarde agora. She laments. Ela lamenta. E aí, a gente vai agora reescrever as frases abaixo usando a third conditional em relação à história da Jane. Li até um texto ali com uma voz mais triste porque ela tá ali se lamentando. E aí, na letragem, a gente vai fazer o seguinte. Aqui tá dizendo, Jane didn't graduate from college, so she didn't pursue a career. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar essa situação na third conditional. E como é que vai ficar essa situação na third conditional? A primeira coisa que você precisa fazer eu vou responder com azul. Eu quero responder com azul. Vamos lá. Azul mais escuro. Como é que vai ficar? If, eu vou precisar da minha condicional primeiro. Eu preciso formar minha frase com a condicional. Vocês lembram? Tem que ver o if primeiro. Depois vem o passado perfeito. Aí, como é que vai ficar essa questão do passado perfeito? O verbo é graduate, é se formar, é a questão do formar. E aí eu vou usar, então, agora esse verbo juntamente com o passado perfeito. Porque olha aqui, ó, é o passado perfeito que se usa depois do if. Então, if, mas aí eu tenho que colocar a Jane. Então, como é que vai ficar? If Jane, porque ela é o sujeito, ela tem que vir aqui. If Jane had. If Jane had graduated. Agora o meu verbo passa para cá, ele passa para cá no particípio passado. Como é um verbo regular, eu só acrescentei o D porque ele termina com E. Então, if Jane had graduated from college. If Jane had graduated from college. Presta atenção nisso aqui que eu nem comentei, mas a gente já teve ela de condicional. Tem que vir a vírgula. Quando eu tenho a condição primeiro do resultado, eu tenho que colocar minha vírgula. Lembra disso? Quando o meu resultado vem antes da minha condição, aí eu não coloco essa vírgula, tá? Eu preciso colocar essa vírgula na questão da escrita. If Jane had graduated from school, como é que vai? Oh, from college. Aí agora eu venho para a minha segunda parte da frase, que a gente vai precisar do quê? Would have, particípio passado, mas antes, obviamente, eu vou usar o sujeito. Como eu estou falando da Jane, eu vou usar she agora, porque eu acabei de usar Jane, então vou usar she. Então vai ficar she would o quê? Aí eu preciso colocar o have. Would have. Aí eu vou colocar o meu verbo, que é isso aqui. Pursue, tá? E aí ele é o verbo regular, você já termina com o E. Aí eu só vou colocar o meu D e o resto da minha frase, que é a carreira. Career. Ponto final. If Jane had graduated from college, she would have pursued a career. Se a Jane tivesse graduado na faculdade, ela teria uma carreira, ela possuiria uma carreira, right? E aí vamos para a próxima. A próxima é essa aqui, da Jane de novo. Jane got married, so she didn't finish college. A Jane se casou, então ela não terminou a faculdade, porque ela saiu, né? Então como é que vai ficar? Isso aqui eu vou responder mais rápido. If Jane, da mesma história. Aí eu preciso colocar o meu o quê? Agora é uma questão de quê? Jane got married, so she didn't finish college. Então, assim, se a situação aqui é dizer que ela não... Se a Jane não tivesse se casado aqui, já vou ter que fazer o contrário. Se eu falar, se a Jane tivesse casado, ela não terminaria a escola, ou a faculdade, gente, estou com um negócio de escola, faculdade, não faria sentido. Então, aqui na primeira frase, eu preciso colocar na negação. Então, se a Jane não tivesse se casado, aí essa situação do college teria acontecido. Então, if Jane hadn't, agora o meu had vai vir com a negação, contraído aqui, had not ou hadn't, e o verbo é married, got married. Então, assim, if Jane hadn't
got married. E aí vai ficar como? Vai ficar gotten, porque gotten é o particípio passado do verbo got. Então, eu preciso mudar o verbo gotten, mas só muda ele. A palavra married continua do mesmo jeito. If Jane hadn't gotten married, vírgula, preciso da vírgula, vou colocar a vírgula até em vermelho, vírgula. Aí eu vou colocar o resto da frase. She, ela, she, mas não precisava vir precisava vir maiúsculo não. She would. Aí eu preciso do meu have também, porque ele é fixo, são fixos. She would have, aí o verbo é finish. Como ele é regular, eu só venho aqui e coloco o ed no final. She would have finished college. College. Muito bem? Então é assim que fica. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão da third conditional em relação a isso, mas temos mais situações para fazer aqui, ó. Reescreva as frases abaixo usando a third conditional. Você vai reescrever essas frases abaixo usando a third conditional, ok? Simon woke up late and was 30 minutes late for work. E aí a gente vai usar essa situação aqui, ó. Já está praticamente quase feito pra gente. Então a gente vai colocar aqui, ó. If he, se ele, ou seja, Simon acordou tarde para o trabalho, ele estava 30 minutos atrasado. Acordou tarde, estava 30 minutos atrasado para o trabalho. If he, aí você precisa do quê? Had, que é fixo. If he had woken up, eu pego no particípio passado, então só vai mudar o wake para woken. Woken up early, vírgula. He é negação, not be. Negação, not be, então vai ficar como? He wouldn't, porque o meu not vai com o meu verbo would, então ele vem aqui na contração. He wouldn't have, o have é fixo junto com have, junto com would. He wouldn't have been, porque been, o verbo to be passa aqui no particípio passado. I late for school, for work. Eu tô com umas coisas de school hoje, meu Deus. Olha aí, na próxima. I stayed at home yesterday, eu fiquei em casa ontem because of the rain, por causa da chuva. E aí, como é que vai ficar? Aí eu venho aqui, ó, if it, aí eu preciso do have. If it hadn't, porque é negação, eu tô vendo aqui que ele pede na negação pra mim, eu coloco minha negação no had, porque tem que ficar no had a negação. If it hadn't rained, se não tivesse chovido, vírgula, I would have go out, sair. Aí vem o meu verbo gone, no particípio passado do verbo go, e out, para finalizar. Se não tivesse chovido, I would have gone out. Eu teria saído. Muito bem, vamos seguir, vamos correr que o tempo está indo. A gente vai agora ver outra situação envolvendo a third conditional. A gente também pode usar outros verbos, que são os verbos modais. Tem outros verbos modais para usar aí, que é o should, que é o could e que é o might. Então, eu poderia ficar should have done that. Deveria ter feito isso. Could have done that. E might have done that significa poderia ter feito isso. Os dois têm a mesma ideia. Olha só. Should have, que é isso. O que é isso? Ao invés de a gente usar o would have, a gente usaria esse should have. E aí ficaria como? O should fala sobre o quê? Aconselhamento, recomendação e falar sobre arrependimento do passado. Então você usa o should, que significa deveria, para falar de aconselhamento, recomendação e falar sobre arrependimentos do passado. Então olha aí, ó. Some of the regrets I have had about my career are things I have not done that I should have done. Ou seja, alguns dos arrependimentos que eu tenho sobre a minha carreira são coisas que eu não deveria ter. I have not done that, com coisas que eu não fiz e eu deveria ter feito. Coisas que eu não fiz, eu deveria ter feito. The more I think about my current job,
quanto mais eu penso, eu estava buscando o quanto mais eu penso sobre o meu emprego atual, the more I believe I should have chosen another career path when I was younger. Então, quanto mais eu penso no meu trabalho atual, my current job, mais eu acredito que eu deveria ter escolhido outra carreira quando eu era mais novo. Então, eu uso muito should have para falar de quê? Aconselhamento, recomendação e sobre arrependimentos. Dei 2 exemplos aqui e o último era sobre o quê? Arrependimentos do passado, né? Ele poderia ter escolhido outra carreira. E aí a gente também tem o might e o could para usar. Might, could have, ok? Ou é might have ou é could have. Um dos dois você vai usar. Os dois falam sobre possibilidades no passado. E aí nós temos a primeira situação. When Rick was a teenager, quando Rick era um adolescente, he might have been afraid of telling his father about his career aspirations. Então aí quando o Rick era um adolescente, ele poderia ter tido o quê? Poderia ter tido, no caso, que foi lá no passado, poderia ter tido medo de contar ao seu pai sobre as suas aspirações de carreira. Aí temos o outro exemplo. I don't know, eu não sei if I could have gone, se eu poderia ter ido to a better college, para uma melhor faculdade. But it doesn't matter, mas não importa agora. Now, we can't change the past, nós não podemos mudar o passado. Então, lembrando, você pode usar tanto should, quanto might, quanto could, seguido do verbo have para falar sobre essas situações. Might, could, possibilidade no passado. Should have como aconselhamento, recomendações e arrependimentos no passado. Então, olha só, já está aí respondido para vocês. Que bom, porque o meu tempo está curto. Então, vocês iam completar as seguintes sentenças com should have, might have or may have, certo? Lembrando que might ou may é a mesma coisa aqui, tá? Então, if she had worked more, se ela tivesse trabalhado mais, ela, aí nós temos aí could ou might, que é a mesma coisa, have saved more money. Ou seja, se ela tivesse trabalhado mais, ela poderia, que é a mesma coisa, ter economizado mais dinheiro, certo? Aqui tem a tradução. Aí a próxima, I should have told the truth. Ou seja, eu deveria ter dito a verdade. I should have told the truth. Eu deveria ter dito a verdade. Então, vocês perceberam que o could e o might é a mesma coisa e o should não. Então, aqui é deveria, should, could, might, significa poderia. Muito bem? As confusing words está aqui, elas são bem de leve hoje, bem tranquilo. Então, é uma questão de falar só o que elas significam mesmo. Então, olha só, college significa o quê? Faculdade ou universidade, certo? University é apenas universidade aqui. University, você já vê, universidade. A palavra university, ela é um cognato. College é um falso cognato, porque parece colégio, mas não é. School, que todo mundo deve conhecer, significa escola. School significa escola. Então, when I finish school, I'll go straight to college. Quando eu terminar a escola, eu vou direto para a faculdade. She's going to study law at the university. She's going to study law at the university. Ela vai estudar direito, law, na universidade, certo? Então, não confunda college e university, ambos são a mesma coisa. School é escola, mas não confunda college com escola, porque isso sim pode ser confundido, o resto não. Beleza? Temos aí uma atividade rapidinha para vocês, para a gente fazer junto, que é assim, ó, complete com school, university or college. E aí a primeira, if I had finished high, se eu tivesse terminado high o quê? Quando eu vejo high, eu já coloco aqui school, por quê? Porque escola, high school é ensino médio, então não posso colocar high university, high college, não. Então high antes
só seria school por causa da questão do ensino médio, que a gente chama de high school. Então, se eu tivesse terminado o ensino médio and gone to university e ido para a universidade, tanto é porque não tem como colocar a palavra universidade duas vezes assim, né? Você já pensaria, não pode ser a universidade, a palavra university. I would have gotten a better job. Eu teria um emprego melhor. Eu teria um emprego melhor. Do you plan to go to? Aqui, você planeja ir para. Aqui você poderia colocar tanto university quanto college. Eu vou colocar university aqui. Por que eu não vou colocar school aqui? Porque ninguém planeja ir para a escola, certo? Geralmente são seus pais que planejam para você. Agora, planejamento tem mais a ver com universidade e faculdade. 3. What's important isn't which. What's important isn't which. O que é importante não é qual. Aí aqui vai ser faculdade ou college. Ou faculdade ou universidade. Então eu vou colocar college aqui, certo? Só porque eu já usei universidade ali. What's important isn't which. O que importa não é a faculdade que você se formou, you've graduated from. But what you learned while you were there. Mas o que você aprendeu enquanto estava lá. Na 4, aqui só pode ser school. Por quê? Olha só essa frase. Escola foi divertida hoje? School was fun today. Escola foi divertida hoje. É muito raro uma pessoa adulta ou até uma pessoa que está no final da sua adolescência, que já entrou na universidade, falar que foi divertido hoje. Então, isso aqui é mais uma questão de escola, que é uma coisa mais dinâmica, né, que pode ter questão de diversão mesmo. Agora, na faculdade, universidade, né, não que não tenha, mas é mais certo school aqui no número 4. E na 5, he's saving up to study psychology. He's saving up to study psychology at... E aqui eu vou colocar university ou college, daria na mesma, porque curso de psicologia só tem o quê? Na universidade, não tem no colégio. Então, ele está economizando, saving up, economizando para estudar psicologia na universidade. Correto? Essas são as nossas referências. And this is it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.